1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante, está escrito: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E o versículo 16 encerra dizendo: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Amados, baseado nesta palavra, nós queremos meditar um pouco a respeito de santificação pela palavra, ou santificados pela palavra. O versículo começa, apóstolo Pedro escreveu a respeito de cingir os lombos com entendimento. Nós precisamos buscar a aptidão para fazer aquilo que agrada a Deus. Porque tem gente que tem ideia de que santidade, amados, é aquilo que a gente faz só enquanto a gente está jejuando, só enquanto a gente veste a roupa que condiz com a igreja da gente, quando a gente está com a Bíblia grande debaixo do braço, quando na verdade santidade vai além disso. Quando ele diz no versículo 15 que nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, nós precisamos entender o contexto. E esse contexto diz que é uma exortação à santidade, que nós precisamos cingir os nossos lombos. Como é que se cinge os lombos? É quando se cobre. E aqui não está falando de algo humano, material ou físico, mas está falando de algo espiritual. Nós precisamos nos cingir de entendimento. Que tipo de entendimento é esse? Conhecimento da palavra. Porque o que santifica o crente, o que santifica o ser humano é a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Eu tenho dito que nunca precisamos tanto viver algo como estamos precisando viver agora a palavra de Deus. Porque hoje nós não temos a igreja para vestir a roupinha de crente e ir para lá e mostrar para todo mundo que nós estamos bem. Não, hoje nós estamos dentro da nossa casa. E eu digo que o lugar mais difícil para ser crente é dentro de casa. Porque quem nos conhece aqui pode dizer se nós realmente somos crentes. Quem nos conhece aqui pode falar, dar testemunho a nosso respeito. Eu dizer que sou crente é muito fácil. Agora, vê se meus filhos dizem se eu sou crente. E o santo, amado, ele é uma pessoa controlada. Porque o versículo vem dizer, amados, que nós cingimos os nossos lombos com o conhecimento. E nós somos sóbrios, sede sóbrios. Sobriedade é moderação, é equilíbrio. E olha o que mais nós temos precisado nesse tempo, amado, é de equilíbrio. Não é verdade? Porque estar 24 horas dentro de casa, com as mesmas pessoas, convivendo com o mesmo cachorro, com o mesmo gato, com os mesmos animais, sabe? A gente tem hora que se descontrola. E se você não tiver moderação, você acaba se perdendo o equilíbrio, você acaba surtando. Um dia desses, meus filhos estavam sorrindo porque eu estava conversando com os objetos inanimados aqui dentro de casa. Porque o negócio está ficando tão crítico. O costume de sair, de conversar com as pessoas, de se comunicar e você olhar para um lado e para o outro e falar com a mesma pessoa, não tem mais nenhum assunto para conversar. E aí eu comecei a conversar com os seres inanimados aqui dentro de casa. Ainda bem que tem os gatos, né? E aí eu converso com os gatos de vez em quando. Mas o que é isso? Nós precisamos buscar sobriedade, moderação. E é um dos frutos do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio, a capacidade de se controlar. E isso, amados, também faz parte da santidade. Pedro, quando ele vem dizer, sejam santos em toda maneira de viver, primeiro ele disse, olha, tenha conhecimento, entendimento. Como é que eu vou ter santidade se eu não tiver conhecimento, amados? Se eu não tiver entendimento, se não houver instrução. Quando Josué, aleluia, foi para vencer, para derrubar as muralhas de Jericó, o que foi que o Senhor disse para Josué? Diz para o povo, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Só tinha maravilha depois da santificação. A santificação é seguida de instrução, amado. Antes de haver santificação, primeiro a instrução, a conhecimento, a desenvolvimento. Como é que você vai saber o que é certo ou errado se você não conhece o que é certo ou o que é errado? A palavra de Deus nos mostra o que é certo e o que é errado. Por isso, aleluia, o apóstolo Pedro estava dizendo, cinja os seus lombos com entendimento, com conhecimento, com aptidão para você poder fazer aquilo que Deus quer que você faça.
E Deus conhece a nossa estrutura. E Deus sabe até onde nós podemos ir. E Deus sabe até onde nós podemos suportar. Então não pense que Deus vai te provar além das tuas forças. Irmã, mas eu não estou mais aguentando o isolamento. Eu não estou mais aguentando a preocupação. Todo mundo pegou Covid aqui perto. E eu estou desesperado, como algumas pessoas têm mandado mensagem para mim. Ei, confia no Deus que você serve. Acredita na palavra, aleluia. Nós temos uma tendência a acreditar nas informações da televisão, as informações que as redes sociais nos colocam, mas eu quero dizer para você, aleluia, acredita na palavra. Santidade convém pela palavra. Santidade acontece quando a palavra está viva sobre a nossa vida. Santidade se opera, amados, quando nós vivemos a palavra. Na Badagassuri Anderemas. Tem muita gente precisando viver a palavra. Conviver com a palavra, aleluia, tirar tempo para a palavra, porque à medida que a gente vai tomando tempo, amados, com a palavra vai tomando forma dentro de nós, vai se tornando viva. Aí não tem jeito de você não ser santo, sabe por quê? Porque a palavra nos confronta. A palavra mostra quem nós somos. Eu entendo a palavra como um espelho perfeito, e quando a gente chega diante dele, a gente começa a perceber o tanto de imperfeição que nós temos, e a gente sabe que precisa melhorar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos viver uma vida santa. E agora é o momento, sabe por quê? Porque agora não tem a igreja para medir a nossa santidade. Não tem as outras pessoas para medir. Tem os nossos familiares. Mas agora é você e Deus. É Deus e você, aleluia. E nós necessitamos viver nesta vida de santidade. Sabe por quê, amado? Porque a palavra é muito clara quando diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você pode não ter muito conhecimento, você pode não ter status, você pode não ter condição financeira, você pode não ter poder ou pode não ser reconhecido por ninguém, mas se você tiver santidade, você vai ver o Senhor, aleluia. Se você tiver santidade, o Senhor vai estar te vendo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Os fiéis são aqueles que vivem em santidade. Pedro disse, cingi os vossos lombos, também disse, aleluia, sede sóbrios. Aleluia. E esperai pela graça. Tem gente esperando, amados, pela vacina. Tem gente esperando, amados, pelas portas de emprego. É errado, irmã? Não, é não. Mas eu e você que estamos vivendo ou buscando santidade, nós precisamos esperar pela graça de Deus. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. Foi a graça de Deus que nos sustentou até aqui. Foi a graça de Deus, aleluia, que nos alcançou até aqui. Foi a misericórdia do Senhor, é a graça dele. E Pedro diz, olha, esperai na graça. Pela graça. Espera pela graça de Jesus. Porque, amado, Jesus é a própria graça. E quando a graça se manifesta, aí pronto. Não tem enfermidade que resista, não tem problema que não seja destruído, aleluia, que não seja desfeito. Não há dificuldade que não se encontre solução quando a graça de Deus se manifesta, aleluia. Deixa a graça de Deus se manifestar. Pedro diz que é para nós esperarmos pela graça. E agora nós não temos outra opção. Antigamente nós ia para a igreja, mas agora é esperar que Jesus se manifeste aqui em casa. É esperar que Jesus nos visite. É clamar, amados, incomodar os céus para que Ele nos alcance dentro da nossa casa. Eu preciso, você precisa. Quantos e quantos não estão precisando? Aleluia. E tem muita gente que não tem esperança. Tem muita gente que não sabe mais o que fazer. E tem muita gente vivendo um desespero completo porque não sabe no que esperar e em que confiar. Uma hora alguém diz isso, outra hora alguém diz aquilo, uma hora alguém diz que vai dar certo, outra hora diz que está tudo perdido. Eu já não sei quantas vezes anunciaram o pico desta enfermidade ou desse vírus nessa nação e o ano está passando e eu nunca vi se esse pico passou ou se ele continua. Mas eu não estou esperando pelo pico do Covid. Eu não estou esperando, aleluia, pela pandemia. Eu não estou esperando pela destruição. Estou esperando em Cristo Jesus, aleluia. Pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, por aquilo que só ele pode fazer. Porque ele pode fazer por mim e por você. Porque ele pode entrar onde ninguém pode entrar. Porque ele te visita, aleluia, neste momento e ele conhece a tua necessidade. Então espera na graça dele, confia nele. Descansa nele, porque ele age sobre a tua vida. E aqui ainda diz, louvado seja o nome do Senhor, sede sóbrios, aleluia,
espera pela graça. E o versículo seguinte diz: como filhos obedientes. Amado, quem realmente vive em santidade tem submissão, porque obediência é submissão. Tem disponibilidade para se submeter. Nós vivemos uma geração de pessoas que não sabem o que é submissão. É capacidade, aleluia, de ser filho obediente. Porque filho tem pai, e pai é quem manda. O filho pode ter a idade que tiver. Quem manda ainda é o pai. E se nós temos um pai, e se nós somos mandados por ele, nós precisamos buscar obedecê-lo. Nem que contrarie a nossa vontade, nem que contrarie os nossos desejos, nem que faça coisas ou nos mande fazer coisas das quais a gente não gostaria de fazer. Eu tenho aprendido cada coisa. Jesus me manda para cada lugar que eu não gostaria. Jesus me manda fazer coisas que eu não gostaria e às vezes eu quero me zangar e aí eu me lembro que o pai é ele. E quando a gente tem filhos, a gente percebe o quanto isso é difícil. Porque a gente manda e o filho não quer obedecer. E a gente sabe que o que a gente está mandando é porque a gente quer o melhor. Pai que é pai, mãe que é mãe de verdade, amado, nunca vai querer que o filho faça alguma coisa que vai prejudicá-lo. Vai querer que faça alguma coisa que vai melhorar, que vai abençoar. Ei, o teu pai te conhece, aleluia. Te torna filho obediente se você ainda não é. Se dispõe a se submeter. Porque se você se submeter à vontade dele, se submeter à obediência dele, aleluia, você vai ser abençoado, vai ser reconhecido e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida. Aleluia. Por isso Pedro diz, olha, sede filhos obedientes. Viva como filhos obedientes, que não vive mais na ignorância das concupiscências passadas, do pecado. Amados, nós não temos mais tempo de fazermos de conta. Nós não temos mais oportunidade de dizermos, aleluia, que depois eu melhoro mais ou que depois eu me santifico mais. Não, amado, o tempo é este. O momento é agora. Nós não sabemos o que nos reserva no dia de amanhã, mas se você tem oportunidade, se Deus te deu graça, se trouxe o conhecimento da palavra à tua vida, então te apega a Ele, aleluia. Obedece à palavra e te afasta de tudo aquilo que não agrada ao Todo-Poderoso. E a palavra nos diz, aleluia, que não sejamos conformados, porque tem gente que já se conformou. Ai, irmão, o mundo jaz no maligno. Ei, amado, é o mundo. Ou você faz parte dele, porque eu não faço. Eu só moro aqui, mas eu não faço parte do mundo. Eu não entreguei a minha vida para Jesus para fazer parte do mundo. Eu não aceitei o sacrifício, aleluia, de Jesus Cristo de Nazaré para que eu pudesse continuar, aleluia, fazendo parte do mundo. Não. Quando nós nos colocamos como filhos de Deus, de verdade, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, nós precisamos entender que nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar o pecado. Nós não podemos, aleluia, andar lado a lado com ele, porque Deus não se agrada e nós podemos até enganar as pessoas, nós podemos até esconder dos outros, mas Deus nos conhece. Ele sabe, aleluia, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa vida. Deus sabe mais, amado, de nós do que nós mesmos. Às vezes eu fico assustada, sabe? Porque eu me pego conversando com Deus e Deus começa a falar comigo. Aí tem hora que eu penso assim, eu digo, tô ficando doido, isso é coisa da minha mente. Quando eu digo isso, o Senhor brada dentro de mim e diz coisas que Ele sabe a meu respeito, que eu me assusto. E aí não tem como, porque ninguém sabe, só Deus sabe. Essas últimas 24 horas me aconteceram, aleluia, algo que eu achei impressionante. Eu pedi uma resposta da parte de Deus. E eu pedi que Deus me respondesse, me dissesse alguma coisa. E uma pessoa do estado do Maranhão ligou para mim e disse, olha, eu quero te dizer isso. Hoje pela manhã, aleluia, uma pessoa do estado do Piauí mandou um áudio para mim, que as palavras que a pessoa do estado do Piauí disse foi as mesmas que o estado do Maranhão disse, mas eu só tinha dito para Deus. Eu só tinha falado com Deus no meu coração, aleluia, e as mesmas palavras, eu fiquei impressionada, porque elas disseram as mesmas palavras. As duas pessoas não se conhecem, as duas pessoas não sabem do que se trata, as duas pessoas não conhecem a minha história, mas tem um Deus, aleluia, que conhece a minha história, conhece ela, cada uma delas, aleluia, e sabe o que dizer e o que fazer no momento certo. Ei, Deus te conhece. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Então não se conforme a viver uma vida mais ou menos.
uma vida hipócrita, aleluia, na presença do Todo-Poderoso. Mostrando nas redes sociais que é crente, mostrando que está vivendo como Deus quer, e no fundo a gente sabe onde a gente está errando. No fundo nós sabemos, aleluia, onde precisamos melhorar. No fundo nós sabemos, amados, como eu estava gravando hoje pro meu canal Crescendo em Graça e Conhecimento, e eu estava falando sobre dracma perdida, e Deus falando comigo e confrontando a palavra comigo sobre perder as dracmas, as coisas importantes que nós perdemos dentro de casa, dentro de nós mesmos. E Deus disse para mim: você sabe o que precisa ser encontrado dentro de você? Você sabe. É só se confrontar diante da palavra, é só se colocar dentro dela. Você vai saber que precisa gastar mais tempo na presença de Deus, que Deus paralisou o teu emprego, paralisou, aleluia, os teus estudos, paralisou a tua vida. Não foi para outra coisa, foi para que você tivesse tempo para buscar a presença dele, foi para que você tivesse tempo para conhecer a palavra dele como ele quer ser conhecido, para que você tivesse tempo, aleluia, para se mostrar na presença dele e ele se mostrar para você como realmente ele quer se revelar. Mas não se conforme. Não aceite, aleluia, mas é porque o fulano está fazendo, é porque alguém está fazendo, amados. Nosso exemplo de vida é Jesus de Nazaré. Nosso exemplo de vida, aleluia, é Jesus. As outras pessoas são imperfeitas, as outras pessoas vão falhar, as outras pessoas, aleluia, vão cometer falhas e erros mais graves do que o que você podia imaginar, porque você acha que ele é mais crente do que você. Ei, deixa Deus, aleluia, colocar Jesus na tua frente. Deixa Deus, aleluia, colocar Jesus através da sua palavra na tua vida, e você vai, aleluia, andar nos passos dele, seguir os passos dele, e o nome do Senhor vai ser glorificado à medida que você se apresenta, aleluia, diante dele. Eu tenho aprendido, amado, que a gente precisa Jesus tirar o pé, a gente colocar o nosso. Nunca ande na frente de Jesus. Deixa sempre Jesus andando na tua frente. Não se conforme, aleluia, não aceitando tudo. Porque hoje as pessoas já aceitam de tudo, amados. Concordam com tudo, aceitam que tudo está... irmão, mas é porque nós estamos vivendo no tempo da graça. Ei, nós estamos vivendo no tempo da graça. Mas nós não podemos transformar isso em desgraça. Nós precisamos valorizar o sacrifício de Cristo sobre a nossa vida. Nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez para nós e para conosco, amado, porque Ele conhece a nossa estrutura. E o versículo 15 diz: seja santo, aleluia, porque quem te chamou é santo. Olha aqui o exemplo. Pedro nem disse: olha, sede meus imitadores. Pedro não tinha essa coragem, não. Paulo até teve, mas Pedro não teve essa coragem. Pedro, aleluia, diga: olha, assim como é santo o que vos chamou. Quem foi que chamou? Foi Pedro? Não. Quem te chamou foi Deus. Quem te salvou foi Jesus de Nazaré. Então, como é santo aquele que vos chamou, seja santo você também. É seguir o exemplo, aleluia. É como se diz hoje, na linguagem moderna do jovem, é seguir o líder. Quem é o teu líder? Tem gente colocando o seu líder, amado, por aquele pregador famoso que tem muitos seguidores no Instagram ou tem muitos seguidores na rede social. Ei, o teu líder não é esse. Ele é só alguém que Deus está usando pela sua infinita bondade e misericórdia. O teu líder não é a placa da igreja que você faz parte. Até porque agora não faz nenhuma diferença porque você é crente dentro de casa ou então não é crente em lugar nenhum. O teu líder é Jesus de Nazaré, porque foi ele que morreu pela tua vida. Então, como é santo aquele que te chamou, você foi chamado por ele, você foi escolhido por ele, ele te escolheu, amado. E eu tenho dito isso de vez em quando nesse canal, amado, no canal Crescendo em Graça. Eu tenho dito isso de vez em quando, amado. Deus não escolhe errado. Se ele te escolheu, eu posso até olhar para você e achar que não tem valor nenhum, mas se Deus te escolheu, se Jesus, aleluia, te escolheu, ele não erra nas suas escolhas, porque ele não escolhe errado. Se ele te escolheu, acredita nele, confia nele, espera nele e vive uma vida santa na presença dele. Porque, aleluia, quem é santo, aleluia, foi quem te chamou. Então seja santo como ele. Procura andar como Jesus andou. Por isso cinge os teus lombos com a palavra. Vive o poder da palavra sobre a tua vida. E Deus vai realizar maravilhas, aleluia, que você vai olhar e nem vai acreditar. E eu quero até dar um exemplo aqui de viver a palavra. Eu tenho um amigo e eu encontrei ele essa semana nas redes sociais e nós não nos falávamos há 20 e poucos anos. E eu conheci, eu tinha 20 anos, 21 anos. Hoje eu já tenho 44, então faz tempo. Mas ele era novo convertido.
E um dia ele chegou na minha casa e ele ia só para ouvir milagres, eu contar as experiências. E um dia ele foi na minha casa e ele disse: irmã, eu queria tanto que Jesus aparecesse na minha vida. E eu disse: é muito fácil Jesus aparecer na tua vida. Ele disse: como? Eu disse: a tua cama tem espelho? Espelho da cama? Eu lembro como hoje que ele olhou para mim assim: como? O que é que o espelho da cama tem a ver com Jesus aparecer na minha vida? Eu digo: tem ou não tem? Ele disse: tem. Eu digo: pois todo dia tu tira um momento, te apega lá no espelho da cama, te ajoelha, cria um momento com Deus e diz só isso para Jesus: Jesus aparece na minha vida. E ele disse isso, ele levou na brincadeira e disse: mas eu vou fazer. E passou uns dias, um dia eu vinha do trabalho, eu morava em Santa Catarina, um frio terrível, e a gente nordestino não tem costume com frio. E eu doida para chegar em casa, e ele atrás de mim: irmã, espere, espere. E aí eu digo: não, caminha e chega lá em casa, quando chegar lá em casa tu conversa. E ele chegou lá em casa junto comigo, me acompanhou, e ele disse: eu vim só te dizer que Jesus agora já apareceu na minha vida. Eu digo: já? Ele disse: já. Eu digo: como foi? Ele disse: eu saí de manhã cedo. Ele vendia purificador de água de porta em porta. E ele disse que chegou numa casa de manhã cedo e estavam as pessoas discutindo lá para dentro. E ele bateu palmas, chamou, e veio uma senhora. E a senhora parou e ficou olhando para ele. Ele disse que começou a oferecer o purificador e a mulher prestou atenção. Aí veio uma moça lá de fora, lá de dentro, e aí também ficou prestando atenção. E ele ficou empolgado oferecendo o purificador de água pela atenção que elas estavam dando. E ele disse: pronto, vou já vender. E ele disse que quando terminou, e perguntou se elas queriam. Ele disse: não. Aí disse que se desanimou. Aí ele se levantou, começou a juntar as coisas, o aparelho, começou a guardar tudo. E aí a mulher disse: não vá agora não. Ele disse: por quê? A senhora não vai querer o aparelho? Eu preciso caminhar. Ele disse: não, é porque a gente estava discutindo quando você chegou. Mas na hora que você falou com a gente sentiu uma coisa tão diferente. A sua presença tem um negócio diferente. Não sai agora não, fica aqui mais nós um pouquinho. Diz alguma coisa. Aí disse que se lembrou que era crente. Se lembrou que era crente. Falou do amor de Deus, orou por aquelas pessoas. E ele disse que ganhou amanhã. Ele disse: eu preciso encontrar a Danildes para dizer para ela que Jesus apareceu na minha vida. Eu entendi que agora Jesus apareceu na minha vida. Ei, amado, se você buscar, Jesus vai aparecer na tua vida. Se você clamar, Jesus vai aparecer na tua vida. Se você, aleluia, viver uma vida santa e tiver momento na presença do Todo-Poderoso, Jesus vai aparecer na tua vida. Eu não me lembrava mais desse testemunho, mas eu encontrei um amigo nas redes sociais e nós estávamos sorrindo. Ele disse: eita, eu me lembro disso. Eu me lembro realmente que Deus fez isso na minha vida. Deus ainda faz. Sede santo, aleluia, porque quem te chamou é santo. Viva uma vida de santidade, Deus vai se manifestar através da tua vida. Viva uma vida diferente, você vai contar milagre. Tem gente que diz assim: eu não sei, Danildes, por que você conta tanto milagre? Ah, amados, se as janelas daqui de casa, das casas que eu moro, falassem, se os pés da cama, aleluia, daqui de casa falassem, você saberia o tempo que eu passo na presença do Todo-Poderoso. Não é porque eu queira ser mais crente do que você, não. É porque eu quero ter uma vida santa de intimidade. Meu maior anelo é ter Jesus como meu amigo. Hoje eu ainda me sinto serva. Aleluia. Mas eu descobri que o passo mais fácil, aleluia, para ser servo dele, para ser amigo dele, é você primeiro ser servo. Porque vai chegar o momento que ele vai dizer: eu não te chamo mais servo, eu vou te chamar de amigo. Então eu tô, aleluia, eu tô nos passos de servo, aleluia. Eu estou nos passos, aleluia, de fazer aquilo que ele manda, porque eu sei que vai chegar o momento que eu vou passar a qualificação. E eu quero te desafiar nesta live. Ei, busca ter Jesus como teu amigo, aquele que você pode chamar ele para sentar e conversar. Eu lembro que quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha amigos, eu não tinha conhecidos, era muito perigoso. Eu fui morar numa favela chamada Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. E eu me lembro, amados, que eu convidei Jesus para ser meu amigo lá. E eu lembro que na madrugada eu sentava no chão, no colchão. Eu não tinha cama, meu colchão ficava no chão, no apartamento, no segundo andar. E de madrugada eu sentava. Eu não precisava descer da cama para orar, porque eu já estava sentada no chão. E eu me sentava e dizia para Deus: Senhor, eu vou sentar aqui. E eu só vou parar de orar quando esse colchão baixar e eu sentir a tua presença. Lá na Badagassuri Andremas. E você não imagina quantas madrugadas eu vi o colchão baixar pela fé.
E eu sentia Jesus do lado, aleluia. E ele falava comigo e me trouxe experiências que eu carrego até hoje na minha vida. Experiências que eu não posso contar, aleluia, porque são intimidades que o Pai teve comigo naquela época. Me ensinou e me fez tornar o que eu sou hoje, aleluia. Eu quero dizer para você, não tem nada melhor do que uma vida em santificação na presença do Todo-Poderoso. Cinja os teus lombos. Busca sobriedade, aleluia. Seja obediente, não te conforma. Não interessa se alguém está fazendo. Você não é o outro alguém. Você é alguém que escolheu ser separado por Deus. Você é alguém que escolheu ser santificado pela palavra. Viva a palavra, independente da igreja. Viva a palavra, independente da denominação. Viva a palavra, independente do templo no qual você se congregava ou vai voltar a se congregar. Viva a palavra. Porque é a palavra que vai transformar a tua vida. É a palavra que vai transformar a tua história. É a palavra que vai mudar aquilo que você não pode mudar. O que muda, amados, a nossa vida é a palavra. O que me alegra, aleluia, é a palavra. O que muitas vezes me faz sorrir, amados, é somente a palavra. Porque eu acredito na palavra. Porque eu sei que a palavra se cumpre. A minha palavra pode não se cumprir. A palavra de alguém que me prometeu, me jurou, aleluia, que até diante dos homens e diante de Deus disse que faria, pode não acontecer, mas a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não cai por terra. A palavra dele tem tempo certo para se cumprir sobre a minha e a tua vida. A palavra dele, aleluia, vai acontecer independente das circunstâncias. Lá na Badagás. Tem muita gente achando que a palavra de Deus não vai mais se cumprir. Porque a pandemia chegou, porque os templos se fecharam, porque morreu muita gente, porque ainda vai morrer muita gente. Ei, você está acreditando em quem? Nas possibilidades, nas probabilidades humanas, nas expectativas humanas. Não, acredita na palavra. O que vai se cumprir sobre a minha e sobre a tua vida ainda é a palavra. O que vai acontecer sobre a minha e a tua vida é a palavra. Quando eu estou para me desesperar em algumas situações, o Senhor manda eu ler a palavra. E quantas vezes eu tenho lido a palavra, amada, em lágrimas. E o Senhor começa a falar comigo e começa a dizer para mim, ei, é a minha palavra. Outras coisas podem não acontecer, outras coisas podem, aleluia, se perder no caminho, outras coisas podem perder o sentido, mas a minha palavra tem direção certa, tem endereço certo, tem tempo certo para se cumprir. É santificado pela palavra, é vivendo pela palavra, é amando esta palavra e acreditando nesta palavra. Eu e você vamos vencer esta pandemia. Eu e você vamos chegar do outro lado. Eu e você vamos ter testemunho para contar. Mas cada um precisa ter a sua experiência. Por meio da palavra. Por meio daquilo que você tem colocado, aleluia, diante de Deus. Confia no poder da palavra. Santifica-te pela palavra. E espera que a palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Quero também deixar aqui aqueles que estão nos assistindo ou vão nos assistir, porque vai sair no canal também. Quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento. Quem não deixou comentário, não deu like, participa, compartilha, amados. Esse é o nosso momento. É o momento de nós compartilharmos a palavra. Você pode dizer, eu não sei pregar, mas você pode mandar o vídeo de alguém, o link de alguém. Você não sei cantar, mas você pode mandar o link de alguém louvando o nome do Senhor. Compartilha a palavra de Deus. E não te preocupa, é a palavra que vai transformar vidas. É a palavra de Deus que vai causar o impacto necessário para que a vitória chegue na vida de mais alguém.